Bom dia, seja um lindo dia, que esse dia seja maravilhoso para todos nós, que seja um dia abençoado, cheio de realizações. E hoje eu vim aqui com um tema muito importante, um tema muito falado, mas pouco pensado, pouco refletido sobre ele. Na live de ontem eu falei sobre salvando vidas, né? Trouxe partes do meu livro, tópicos do meu livro, para que vocês entendam que tudo que eu falo aqui nas lives, eu busco referências, né? Eu busco a pesquisa, eu busco a área científica e uno junto com a espiritualidade, porque o mundo espiritual, ele nos traz muita sabedoria. E o mundo científico, ele é que nem São Tomé, ver para crer. Então eu busquei unir a ciência e a espiritualidade e a união dessas duas me levou à biopsicologia. Como transformar o estresse extremo em prosperidade através da biopsicologia. Então a biopsicologia, ela me ajudou a unir, a entender esses dois universos, que a gente fala como dois universos, como se estivessem distantes um dos outros, quando não estão. A espiritualidade e a ciência, mesmo que possa não aceitar, elas estão unidas, porque às vezes acontece muito relatos de pessoas que se curaram e que estavam desenganadas pela ciência, e a partir disso, através da espiritualidade, elas conseguiram buscar a sua autocura. Então existem muitas patologias que elas têm que ser curadas através da espiritualidade para depois ser curada na carne. E hoje eu vim falar sobre um tema, que nem eu disse, muito falado, mas pouco refletido. Sobre o que é. São os bloqueios emocionais na nossa vida que nos ferram o tempo todo, né? Que nos atrapalham, que são crenças que a gente foi juntando no decorrer da vida. E eu trago aqui também uma frase do Augusto Cury, que é um psiquiatra famosíssimo, um doutor, e aquilo fez muito significado. Eu sempre pensei assim, será que as nossas crenças, os nossos bloqueios vêm só da infância, só do 1º aos 7 anos? Porque tem muitos... Bom dia, Fernando, seja bem-vinda. Será que os nossos bloqueios emocionais vem só da nossa primeira infância? Não, eu sempre acreditei que os nossos bloqueios emocionais podem vir no decorrer da vida, né? No processo, não importa a idade. E o Dr. Augusto Cury veio reforçar essa minha ideia de que os bloqueios emocionais, eles vêm durante todo o processo de vida. Eu posso ter 50, 60, 70 anos e sofrer um bloqueio emocional. E quando eu tenho um autoconhecimento, quando eu sei, quando eu estou somatizando esse bloqueio emocional, é através do conhecimento. E a biopsicologia, ela te traz todos esses dados que unem a ciência e a espiritualidade para te entender de que o que tu faz com aquele entendimento de algo que aconteceu na tua vida para que não se transforme num bloqueio emocional. Então, nós mesmos, professores que estamos em sala de aula, a gente sofre muito, o tempo todo, algumas situações que podem nos levar ao bloqueio emocional. Através do que? De um ato, de uma frase, de uma palavra, de um gesto, de um aluno, de um colega, dos pais, que nos fazem crer que nós não somos pessoas sábias de alguma forma. E aí a gente começa a se questionar, começa a trazer a questão da insegurança. Quando que a gente pode transformar isso? Não se alinhar à frase, à energia colocada pelo outro. Não se deixar levar pela frase do outro. Porque as pessoas, por exemplo, tem gente que faz análise corporal e vai assistir esse vídeo aqui. Tá vendo meus ombros aqui, que estão encolhidos? Tá encolhido por quê? Porque eu estou em cima de uma mesa, que eu estou próxima aqui para ficar próximo de vocês, e aí eu estou encolhida aqui, olha só. Agora, se eu largar meus braços aqui, meus ombros soltam, mas se eu estiver com meus braços aqui, meu ombro está encolhido, certo?
que vão dizer, né? Quem faz análise corporal que só vai assistir o vídeo daqui para cima. Vai dizer que eu estou com muita tensão, que eu estou com um problema emocional e que os meus ombros estão assim, ó. Quando na verdade eles estão assim porque eu estou postada aqui em cima da mesa. Não tem nada a ver com o que está passando aqui dentro e aqui dentro. Entende? Só que as pessoas vêm com uma receita pronta, né? Uma fórmula pronta para outras pessoas. Por exemplo, se eu vou ao médico, ele vai estudar a minha patologia em especial e ele vai receitar uma medicação para aquela minha patologia. Tu não chega no consultório médico e o médico não tá já com a tua receita pronta sem nem tu manifestar o que tu tens, né? Porque nós somos seres únicos. A mesma patologia, a patologia pode ser igual, mas ela não vai, para cada pessoa ela vai agir de forma diferente. Ou seja, como que eu vou pegar uma receita como médico? Bom dia, Mari, seja bem-vinda. Como que eu vou pegar um receituário médico, deixar pronto aqui, a pessoa vai dar vários prontuários e receitas aqui em cima da minha mesa. Pessoa chegou com determinada patologia, nem examinou, já sei o que é, toma aqui essa receitinha e vai embora. Médico não faz isso. Ele vai te escutar, ele vai te dar, né, vai te escutar realmente. Bom dia, filha, seja bem-vinda. Então ele vai te escutar e vai entender a tua patologia, vai pedir exames para depois ele te receitar alguma medicação. Porque nós somos seres complexos, nós somos seres únicos. Então, quer dizer que se eu estou postada aqui, ó, com meus braços em cima aqui da mesa, e alguém que faz análise corporal, um terapeuta que faz análise corporal, vai dizer: a Cláudia tá muito tensa. Ela tá muito nervosa, porque ela tá assim, ó. Não, eu tô assim porque eu estou com o braço aqui. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque durante o nosso processo de vida, a gente vai encontrar várias pessoas com várias receitas para nós. Só que essas pessoas não vivem a nossa vida, não vivem o nosso cotidiano, então elas não vão poder ter receita pronta para nós. Elas fazem uma análise superficial através da ótica delas, né, sobre a realidade que elas vivem, e elas não sabem a tua história de vida, elas não passaram, por mais que tu conte, elas não passaram pela tua história de vida, elas não viveram o que tu viveu. Elas não passaram os minutos e os segundos da tua vida para ter uma receita para te doar, entender? E dizer assim, ó, faz assim que vai dar certo. Agora, quando tu pega um profissional da área, um terapeuta, um psicoterapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, ele vai te trazer a partir dos teus relatos, né, o que é adequado para ti. Entende? Mas é um profissional, ele tem conhecimento. Então, por exemplo, eu não vou contar a minha vida para alguém, até pode dar certo algumas coisas que a pessoa fala, porque ela já viveu, né? Eu dou ouvido para as pessoas mais velhas. Por que eu dou ouvido para as pessoas mais velhas? Porque elas já viveram todo um processo de uma vida. E aí elas falam alguma coisa, né? Ou me dão alguma receita e eu paro primeiro para analisar se aquela receita serve para mim. E aí eu vou ver os prós e os contras, né? Se eu agir assim, que nem ela, o que pode acontecer? É que ela teve a história de vida dela, teve as coisas, né? A realidade que ela viveu. Então são pessoas diferentes, são pessoas que realmente viveram, tiveram resultados e elas podem me trazer resultado. Tu não pode dizer para uma pessoa fazer algo se ela não teve resultado com aquele algo, a não ser que ela já vivenciou outras pessoas tendo resultado, ela viu o processo. Ela não fez, mas viu o processo de outras pessoas, acompanhou e viu o resultado das outras pessoas. Aí tu vai dar ouvido a ela. Gente, por que eu tô falando tudo isso? Porque assim, ó, na escola não nos ensinam como lidar durante o processo de vida, né? Na escola a gente aprende a questão do conteúdo. Muitos professores até tentam trazer essa história de vida de outras pessoas, a sua própria história do que deu certo, do que deu errado, mas aí na sala de aula o que o aluno diz?
Professor, tu não vai dar aula, tu vai ficar só falando sobre isso? Sendo que a vida, ela não é só conteúdo. A vida, ela precisa de conhecimento para saber o que dá certo e o que dá errado, para que a gente não precise errar o que os outros já erraram. Eu fui me dar conta, nos últimos 2 anos, de que a resposta para muitas coisas na nossa vida está na Bíblia, de uma maneira que tu leia ela de forma não religiosa, mas de uma forma de experiências de vida de pessoas que passaram por determinadas situações, que tu vai poder utilizar aquele conhecimento adequando ao mundo contemporâneo, adequando tudo aqui e agora. Claro que lá elas tiveram realidades diferentes, um cenário diferente, e elas tiveram que se portar de determinados personagens. Hoje não, hoje a gente, tem uma outra realidade, um mundo mais tecnológico, um mundo mais evoluído, de forma que a gente vai usar aqueles conhecimentos adequando o tempo de agora. Por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque os bloqueios, emocionais, eles não nos deixam atingir as nossas metas e os nossos objetivos. Então, quando eu me conheço, sei quais são os bloqueios, sei que não foram só os bloqueios lá da infância, porque eu vou contar brevemente uma história aqui para vocês. Eu tive muitos bloqueios emocionais na infância, porque minha mãe sabia daquele jeito e ela me ensinou daquele jeito, tá? Certo. Quando eu casei, que eu casei muito jovem, eu casei com 15 anos, tá? Porque naquele tempo a gente não podia ficar namorando, se agarrando, etc, na rua, andar de braço dado, sei o quê, porque os vizinhos, tinha a questão do que os vizinhos vão falar, certo? Hoje eu não vejo assim, porque os vizinhos não pagam os teus boletos, os vizinhos não sei o quê. Eu faço as coisas porque eu acho certo ou eu acho errado, que está de acordo com os meus princípios ou não está de acordo com os meus princípios. Que eu preciso seguir algo na minha vida para eu não me perder. Que nem Alice no País das Maravilhas, que qualquer caminho serve. Então eu criei algumas situações para mim. Aí se eu falo isso, aí, tu criou situações porque tu tinha que ser menina perfeita. Alguém leu alguma coisa em determinado local ou em determinado livro e ela traz isso como como é que eu vou dizer, um título para sua vida, Só que na realidade não pode ser dessa forma. Eu já disse, nós somos pessoas diferentes. Nós viemos de famílias diferentes. Até os irmãos gêmeos univitelinos não são iguais. Tirando a parte do estereótipo, que algumas coisas ainda diferem durante o percurso da vida, não são iguais. Tem hábitos diferentes muitas vezes, tem manias diferentes, penso diferente, Então, por que eu tô trazendo essa situação? Porque as pessoas, principalmente, eu trago eu como exemplo. Por que aponta para mim? Porque eu não vou falar da vida do outro, Eu não vou ficar apontando o dedo para as outras pessoas. Enquanto eu aponto o dedo, tem outros virados para mim. Então, eu me coloco sempre como exemplo, porque eu só posso falar por mim e de mim, tá? Eu não posso falar do outro, Vim aqui nas redes sociais e ficar falando do outro. Não, estou falando de mim. Então, o que aconteceu? Eu sempre fui aquela pessoa que executa as tarefas, As pessoas me delegam funções, eu vou lá e executo tarefas. Eu me dei conta disso. Só que eu sempre passei minha vida executando tarefas para os outros e dos outros, E fui sempre achando que a minha história, que os meus desejos poderiam ficar em segundo lugar, que eu acreditava que se eu fizesse a felicidade dos outros, eu seria mais amada. Por quê? Porque realmente eu vim com bloqueio de quê? Durante o percurso. Por que eu digo que eu vim? Não vim de outro, de lado do Criador. Eu vim aqui da Terra, da minha infância, idade adulta, com bloqueios de rejeição. Tá? Por quê?
Não era um bloqueio de rejeição no sentido que a minha mãe não me amava, etc, né? Ou que o meu pai não me amava, etc. Até sentir que eles me amavam. Mas com rejeição no sentido assim, ó, que eu não era boa o suficiente para muitas coisas. Só que isso foi lá na minha infância, né? As pessoas ficam trazendo a infância, quer dizer que a criança nunca vai curar. Quer dizer que eu faço trabalho com a criança e ela nunca vai curar. Não tem nada a ver com isso. Eu vou lá, eu busco, faço o trabalho com a minha criança, digo para ela que ela foi acolhida e sigo em frente. Só que a gente fica muito na questão do mimimi, do vitimismo, né? Então, voltando lá. Eu tinha meus bloqueios de rejeição, só que eu aprendi a transformar aqueles bloqueios em saber que eu era uma pessoa que tinha autonomia, tá? Que eu tinha uma pessoa que tinha identidade. E eu fiz acontecer muitas coisas na minha vida, porque se eu fosse uma pessoa totalmente bloqueada pela minha infância, muitas coisas eu não teria feito, né? Se eu fosse bloqueada pelo vitimismo, eu não teria estudado. Que hoje, gente, tu faz curso IAD, tu tem N situações que te facilitam para estudar. Mas quando eu comecei a estudar, a gente não ganhava livro da escola. Por exemplo, na minha infância, a gente nunca ganhou livro. Tinha que comprar os livros didáticos. Hoje, os alunos têm na escola pública livros à vontade, né? Na biblioteca, era raro tu ter assim, uns livros bons, os livros atualizados na escola pública. Então, tu pegava coisas, mas assuntos que já estavam ultrapassados. Tu não tinha uma rede social, tu não tinha informações, né, em outros ambientes virtuais para que tu buscasse o conhecimento. Hoje a gente tem vários, né, até por isso que eu digo assim, ó, que as pessoas às vezes não conseguem se concentrar porque elas têm excesso de informação e elas não sabem o que fazer com essa informação. Então elas só vão preenchendo informação e não sabem o que fazer. Então a gente tem que seguir uma linha e buscar aquela informação. E foi o que eu fiz. O que eu pensava? Voltando lá para o negócio da criança, de como eu estudei. Quando eu era criança, eu imaginava assim, ó. Isso eu conto aqui no livro, tá? Em detalhes. Eu imaginava assim, ó. Eu morava num beco, numa vila muito pobre, no lado, né? A vila, na realidade, a vila não era muito pobre, porque tinha o lado dos ricos e o lado dos pobres, né? Aqueles que moravam em casebres, né? Chegava a ter casebres assim, fechadas até com papelão, tá? Os pedaços assim da parede faltava fechar com papelão até conseguir restos de madeira. A minha casa ainda era um pouquinho melhor, porque ainda era de madeira, mas, né, não tinha aqueles mata-junto que eles chamavam na época para fechar os espaços. E aí, do outro lado da rua tinha as casas de materiais, que nem a gente diz aqui no sul também. Tinha as casas de materiais e lá nessas casas eu ficava analisando aquelas pessoas, porque que elas tinham aquela vida diferente da minha. Porque eu me dava bem com as crianças, porque mesmo nós morando no lado dos pobres, que nem eu dizia, a minha mãe sempre nos deu uma educação muito, muito boa, sabe? Dentro das possibilidades dela. E o pessoal nos via, mesmo morando do lado dos pobres, uma pessoa mais elitizada pelo nosso comportamento, né? Comportamento dos filhos da Dona Terezinha. Então, a questão dos comportamentos. E aí, assim, ó, as pessoas do outro lado, quando a mãe ia lavar e passar lá para eles, eu analisava a casa deles, coisas, mas não eram as coisas materiais, era como eles viviam. E eu tinha o quê? Eu tinha uns 9 anos de idade. E aí eu ficava analisando como que eles viviam, como eram o comportamento. E eu via, porque às vezes no final da tarde a mãe ia lá lavar uma louça, fazer uma janta, uma coisa assim esporadicamente, e eu via os filhos deles dizer: mãe, tô indo pra faculdade. E aí, não era um, não era dois, eram vários, assim, dizendo: tô indo pra faculdade. E aquilo ficou gravado: estou indo para a faculdade. Nesse meio tempo, eu comecei a pensar: bom, a faculdade deve ser algo que faz transformar a vida das pessoas. Então, eu sempre almejei ir para a faculdade. E botei esse objetivo de vida. Então, o que eu fiz?
eu modelei alguém. Então eu passei daquela minha crença da infância, né? Aquela crença de que do coitadismo, de dizer que eu fiquei, fui elencada na rejeição, elencada no vitimismo, sabe, aquelas coisas mimimi. Não, a minha criança disse para o meu adulto que ele tinha que se manifestar no futuro de uma forma que eu fosse para a faculdade e realizasse aquele sonho de ter uma vida melhor. O que eu fiz? Eu tracei o objetivo. Por quê? Porque para mim, naquele momento, a criança, né, depois adolescente, dizendo, enquanto tu não fizer a tal da faculdade, tu não vai prosperar. E era daquele tempo esse entendimento que eu tinha. Hoje eu tenho um outro entendimento. Porque as coisas vão evoluindo, as informações vão chegando de forma mais clara. E aí o que tu vai fazer com essas informações é que vão transformar a tua vida. Aí eu fui lá para a faculdade, daí eu fui analisando o comportamento deles, como eles se portavam, como eles vestiam. Daí eu lembro uma vez que eu brincava muito com uma menininha do outro lado da rua, e ela era muito legal, sabe? Assim, eu não tinha, para criança não tem, não sei hoje, assim, não vejo, né? Se tem, são raras as crianças, pode até ter, mas na hora de brincar, elas não veem a situação econômica, né? Na hora do brincar, pode ser depois que elas vão investigar, que os pais, né, cutucam para a criança saber, etc. Mas daí é interesse mais às vezes dos adultos. E eu via que ela não tinha, ela dividia as coisas comigo, ele compartilhava, né? Dividir não, porque ela não dava as coisas, porque era dela, com certeza. Mas compartilhava ali os brinquedos, etc. E eu ficava analisando todo aquele contexto. E eu pensava, eu vou melhorar de vida e vou dar essa vida para minha família, para minha mãe, para os meus irmãos. Eu sempre pensei muito neles quando era criança. Depois a vida foi levando para outros caminhos que a gente às vezes não tem controle, muitas vezes. E conforme o nosso pensamento do momento vão criando a etapa seguinte, e aí vai indo e a gente acaba se perdendo por viver, muitas vezes, que nem Alice no País das Maravilhas. Mas voltando lá. E aí eu cresci com essa questão de que eu queria, né, evoluir nesse sentido na faculdade para eu ser uma pessoa mais próspera, mais rica. Sei que eu fui fazer a tal da faculdade muitos anos depois eu me formei, né? Mas eu não tirei essa meta da minha mente, eu modelei alguém. Então quando a gente quer, né, prosperar, a gente não fica tirando para tudo quanto é canto. Quando a gente quer prosperar, a gente pega uma pessoa de exemplo e depois a gente vai pegando os coadjuvantes. O que esse aqui pode encaixar nesse perfil? O que esse aqui pode encaixar naquele perfil? Para que a gente vá transformando. Para muitas pessoas, alcançar o que eu alcancei é base, sabe? É nada. Mas para mim, que vim de uma história que, né, é tipo um submundo, é lá embaixo, lá no núcleo da Terra, chegar até a superfície, para mim, é como chegar da Terra até o céu. Mas para muitas pessoas não é, mas eu sei a minha caminhada. Então, quando as pessoas vierem dar palpite ou dizer muitas coisas, querer te enquadrar dentro de um perfil, tenha muito cuidado, porque isso pode trazer um bloqueio para ti. Então, por isso que eu digo que os bloqueios emocionais, eles não são, e eu falo aqui no livro, os bloqueios emocionais, eles não são só na infância. Os bloqueios emocionais, eles vêm por toda a vida. Eles vêm, deixa eu só ver aqui que tá. Os bloqueios emocionais, eles vêm a vida inteira, né? Não é só na infância. Então, o Augusto Cury, ele traz muito isso sobre a questão do processo, né? Tem bloqueios emocionais. As nossas metas e objetivos, eles só serão realizados quando a gente bota um foco. Não importa o que aconteça na vida da gente, a gente pode... É que nem um navio, né? A gente tá ali, né, no mar, aí daqui a pouco vem a onda, uma onda gigante, e entra água no navio.
E a sensação que a gente tem que vai afundar. E aí o pessoal se une ali, vai tirando água do navio, vai tirando limpa, e aí o mar acalma e a pessoa segue. E assim ela vai por toda a viagem. Então é assim quando nós temos os nossos objetivos, nossas metas. Sempre vai tentar algo, principalmente o mundo espiritual, né, sem luz, vai vir para te atrapalhar. Por que que é? Por que que acontece isso? Porque rouba a tua energia. Porque quando tu tá no caminho do teu objetivo, das tuas metas, dos teus desejos, e que tu tá conseguindo alcançar cada etapa, tu tá feliz porque tu tá conseguindo. Então essa tua felicidade começa a brilhar. E todas aquelas energias, né, que estão elencadas na escuridão, os espíritos energéticos de baixa frequência, eles querem essa luz. Só que daí eles começam a se aproximar e sugar essa luz. É que nem eu falei ontem, né? Os átomos. Quando um átomo está em desequilíbrio, lá na aula de química e de física, quando o átomo está em desequilíbrio, ele tenta roubar elétron do outro átomo. O que que acontece? Ele fica ali o tempo todo para poder compartilhar daquele elétron. E assim é quando a pessoa está cheia de luz. Quando que a gente está cheia de luz? Quando a gente está no próprio caminho, quando a gente está trilhando, tá indo no processo, né? Tá buscando aquele objetivo, e daí tu começa a brilhar, tu começa a brilhar, e aí vem aquelas pessoas, ou elas vão falar algo para te colocar para baixo, porque não é que elas te odeiem, não é que elas não gostem de ti. Essas pessoas né, que às vezes não fazem nem parte do teu relacionamento familiar, às vezes é de fora, elas até falam, muitas vezes assim, olha só, ai Cláudia, por que tu tá fazendo live? Aí eu disse porque eu sinto a necessidade de compartilhar o meu conhecimento, porque eu sei que muitas pessoas eu vou ajudar, e de alguma forma eu vou me tornar imortal. Imortal de que forma? Que eu vou ter, mesmo que as pessoas não se deem conta, eu vou influenciar de alguma forma o pensamento delas, eu vou fazer com que elas reflitam mais sobre a vida, e eu vou me tornar imortal, a minha energia vai ficar no universo, né? Isso aqui nós não somos donos nem desse corpo, né? Nós estamos aqui, alugamos esse corpo para vir para o mundo material, aprendermos o que tem aqui, porque a gente não se torna dono. As pessoas fazem horrores por causa de dinheiro, assim, de destruir as outras pessoas por causa de dinheiro, sendo que elas não vão ser donas de nada. Elas vão ficar por um período curtindo aquelas coisas, mas depois elas vão partir e não vão levar nada, não levam nem esse corpo aqui está alugado, porque ele tem prazo de validade, né? Então, o que nós temos que fazer nós não temos que fazer nada, não somos obrigados, somos livres, né, pelo Criador, tanto é que o Criador nos deu livre-arbítrio. Mas voltando assim, ó, nós temos que, a gente fica buscando, vou buscar a felicidade, a felicidade está aqui, está no processo, tá durante o teu processo, porque se tu parar, assim, eu trabalhei 7 anos no hospital e atendi muitos pacientes em fase terminal, e o que eles queriam? Ter chance de ter vivido outras coisas. O que é ter vivido o que eles já viveram? Viver o processo. Então o processo de vida, ele é muito mais importante, ele deve ser muito mais curtido do que o final. Eu tô compartilhando essa live aqui com vocês. Esse processo, o momento do aqui e agora, é muito mais importante do que aonde eu vou chegar. Porque aonde eu vou chegar pode ser o final. E final de algo, início de outro. Tenha bom dia, Plaza Hotéis, seja bem-vindo. Então, assim, ó, o processo, ele é muito mais importante e ele pode te tornar feliz ou infeliz, dependendo de como tu age, de como tu vê as coisas, do que o final. O final tu não sabe, tu sabe hoje. Hoje pode ser o teu início, hoje pode ser teu meio e hoje pode ser teu fim. Como tu quer viver o dia de hoje? Né? Eu quero viver o dia de hoje compartilhando as coisas que eu conheço, e vai chegar em quem quer ouvir, né? Em quem quer utilizar para sua vida, porque são 53 anos de experiência de uma vida. Então tu quer ganhar 53 anos num dia?
Tu quer ganhar 53 anos em meses? Tu quer ganhar 53 anos em um ano? Então eu trago aqui, eu estou presenteando o quê? Presenteando uma história de uma vida. E não é história, eu não estou contando a autobiografia, eu estou contando para vocês as aprendizagens da vida, algo que eu posso compartilhar e dizer para vocês, ó, eu trilhei por esse caminho aqui, foi onde eu dei certo, eu trilhei por aquele caminho ali, foi onde as coisas não deram certo, então não vai por ali, vai por aqui. Né? Abrevia o teu caminho para te poder viver mais coisas, né? Para te poder viver 100 anos em 20. Ah, mas se não quero viver 100 anos em 20, aí são opções, vai lá para outro caminho. Então vive só teus 20, vive só teus 50. Tá? Então, por que esse conjunto de informações foi trazido? Foi através da biopsicologia que eu aprendi isso. Foi juntando a ciência com a espiritualidade, mostrando que não é um achismo, é ciência, é científico. Eu trago no meu livro referenciais teóricos sobre o que eu falo aqui. Não é algo que eu acordei ou que eu sonhei e vim aqui compartilhar. Não, é algo científico. São mais de 20 anos de estudo. São mais de 20 anos de pesquisa científica. Entende? 20 anos, são 30 anos, mais de 30 anos estudando comportamento humano. E eu observo o comportamento humano desde a minha infância. Como eu tinha falado para vocês, eu observava o pessoal rico do outro lado da rua. Qual era o comportamento deles, como eles pensavam. Eu não pensava como eles vestiam. Eu pensava, né? Eu analisava e observava como eles pensavam e como eles agiam. Como pensar e agir trazem os resultados. Por que eles tinham aqueles resultados? Era a forma deles pensar e a forma deles agirem. Trazia aqueles resultados. Então eu acreditava que através do conhecimento eu ia chegar onde eu queria. Então, através do conhecimento, é que nem eu estou compartilhando conhecimento aqui, tu vai atingir o quê? Tuas metas, teus objetivos. E vai chegar onde? Na vida dos sonhos. Para muitos, a minha vida dos sonhos não é a vida dos sonhos de outras pessoas. A vida dos meus sonhos era trabalhar com a área de educação. Quando eu era lá na minha adolescência, e continua, é a minha essência compartilhar o conhecimento. Jesus era professor, Jesus trazia educação para as pessoas, ele ensinava, ele mostrava, ó, tu tem o livre arbítrio, tu vai por ali, vai acontecer isso, tu vai por lá, vai acontecer de outro jeito, mas o teu livre arbítrio, ele não tentava cortar, coisa que às vezes as pessoas tentam cortar o livre-arbítrio das outras, né? Tentam bloquear. Nós nascemos com propósitos diferentes, com vidas diferentes, por quê? Porque cada um tem a sua atividade aqui nesse planeta. Para o Criador, ou para quem vocês quiserem, o mundo espiritual que vocês quiserem acreditar, já tem um propósito. E nós viemos olhem bem, o mar, né, o oceano Pacífico, Atlântico são enormes, mas vejam só, eles são constituídos por micropartículas, e nós, nesse universo todo, somos as micropartículas. Nós somos, bom dia Dani, seja bem-vindo ao oceano inteiro. Então, quando nós viemos para esse planeta, a gente não pode dar 100% ouvido para outras pessoas, porque elas, sem querer, vão tentar bloquear o teu propósito. Porque elas estão entendendo que o propósito dela, o teu propósito tem que ser igual ao propósito delas. Só que não é assim que funciona. Eu descobri através da biopsicologia isso. Né? Eu fiquei muito tempo na ciência, depois eu fui para a espiritualidade, e aí eu fui dizer, não, mas aqui tem coisas que vão encaixar aqui, vamos unir as duas. E aí busquei mais conhecimento e fui através... Aconteceram muitas coisas na minha vida durante esses últimos 2 anos que me fizeram refletir muito. E me fizeram buscar mais conhecimento. Eu fiquei no período de reclusão, eu digo, não, eu preciso botar meus pensamentos em ordem. Para ter certeza do que eu vim fazer aqui. E eu tive certeza, eu vim trabalhar com a educação, eu vim trabalhar com a parte do conhecimento, compartilhar o meu conhecimento com as pessoas.
Através das minhas experiências, através das pesquisas, através do mundo espiritual, eu vim compartilhar esse conhecimento. Então, de novo, vou fazer um resgate de tudo que eu falei até agora. Eu falei sobre que as pessoas tentarão te ler, né? Que nem eu disse, eu estou com os braços assim. As pessoas vão tentar me ler dizendo assim, olha, ela tá com o braço... Já fizeram isso várias vezes. Ela tá assim, ó, ela tá travada, ela tá bloqueada, ela tá encolhida. Não, gente, eu tô com os braços em cima aqui da mesa, eu não consigo relaxar porque a mesa é muito alta e a minha cadeira é mais baixa. E aí meus braços sobem. Então as pessoas têm a mania de analisar os perfis dos outros e de dizer, tu é assim. Que nem eu disse de novo para quem chegou depois, não existe tu entrar num consultório médico e o médico ter uma lista de receita em cima da mesa dele já pronta e dizer, ó, só me fala rapidinho o que tu tem mesmo, toma aqui, a receita já tá pronta. Não, o médico ele vai pegar, vai te entrevistar, é a primeira consulta, vai te escutar, vai anotar ali na ficha dele as tuas queixas, e aí ele vai te pedir exame para depois ele te receitar, para te mostrar que tu é única. E se for diferente, olha, então busque outro profissional, porque o profissional bom mesmo, ele vai fazer isso. Então, o que a gente tem que pensar? Que não pode usar a receita para a vida do outro para ti. Tu pode usar coisas que deram errado na vida do outro e que pode estar se encaixando na tua e dizer assim, ó, não vou por aquele caminho que fulano deu errado. Mas aí é uma opção minha escolher isso também. Nós somos livres para escolhas. E quando a gente escolhe, a gente não pode trazer culpa ao outro. E também não somos culpados de nada, a gente está aqui para aprender e para evoluir. Modelagem, né? Eu falei sobre modelagem. Eu queria ter os resultados do fulano. Por exemplo, queria ter resultados de ciclano. Então, como que ciclano se comporta? Lembra que eu falei que a minha mãe trabalhava numa casa e eu ficava modelando lá do outro lado da rua do pessoal rico e eu queria saber como eles pensavam? Eu comecei a modelar eles, né? Eu entendia que entrar numa faculdade era o caminho para que eu conseguisse atingir o meu propósito, que era ter uma vida igual a deles. Então, eu busquei modelar alguém. As metas e os objetivos, através da modelagem, elas têm que estar bem calçadas, porque mais que eu modele o outro, eu não vou ser o outro. Então, eu tenho que ter as minhas metas e os meus objetivos alinhados ao meu propósito de vida e a minha identidade, do que eu vim para ser nesse mundo. Os bloqueios emocionais que não te deixam prosperar, que não te deixam ir à frente, tem que ser trabalhados. Se tu não consegue trabalhar sozinho, busca um profissional. Ele vai ter as ferramentas certas, só que ele também não pode, esse profissional, ter as ferramentas em cima da mesa, espalhado, umas técnicas espalhadas, apesar que muitas ferramentas podem ser utilizadas, mas não as ferramentas igual para todo mundo. Nós somos seres diferentes. Porque se nós não fôssemos seres diferentes, todo mundo pensaria igual, todo mundo gostaria da mesma cor, todo mundo gostaria da mesma pessoa, dos mesmos objetos. Nós temos uma infinita possibilidade de desejos, e de crenças, e de pensamentos. Então o que nós temos que fazer é olhar para nós em primeiro lugar, olhar para si. Gente, eu vou ler só uns trechinhos aqui, como eu tinha prometido, do livro, para vocês entenderem do que eu falo no achismo. Eu trago referenciais aqui dentro do livro. Olha só, mude sua visão sobre os problemas, eles terão uma proporção bem menor, o que não te desviará do seu objetivo. Que nem eu falei para vocês, por mais dificuldade no meio do caminho que tu encontra, tu vai desabar muitas vezes, faz parte do processo. Tu vai desabar, tu vai te sentir triste, tu vai te sentir podado, tu vai ter vontade de desistir. E olha só, muitas vezes assim, eu digo, Deus, eu acho que eu não tô no caminho certo, sabe? Porque tudo que eu faço, parece que eu tô indo pra esse caminho, tá dando tudo errado. Olha só o vitimismo. E aí tu fica assim, daí vem uma mensagem, tá? Só que não vai descer um anjo trazer um cartaz pra ti com a mensagem. Ele vai usar alguém pra te trazer uma mensagem e dizer assim, eu tô contigo, tu tá no caminho certo, porque não é com essas palavras, mas vai estar lá na mensagem, algo que vai trazer uma resposta.
Aí tu só tem que começar a observar mais os sinais. A gente tem que observar mais os sinais. Só que a questão do corre-corre, viver no tempo de Cronos, não nos deixa observar muitas coisas. Olha só, 2021 que eu tive stop de Deus na minha vida, e 2022 também, tá? Mas aí não foi diretamente comigo, isso foi de uma forma indireta. Eu tive mais tempo para parar para pensar sobre muitas coisas que no tempo de Cronos eu não tinha tempo para parar, porque a minha mente estava sempre ocupada com outras coisas. E eu vi assim, meu Deus, quantas coisas eu anulei, quantos desejos eu deixei para trás, quantos objetivos e metas eu tracei por desistir. Só que a gente, por mais que demore, por mais que nos transformamos em tartaruga, a gente não pode desistir. Só que tu tem que visualizar, tu tem que mentalizar, como preferir falar, mas desenha no papel, escreve, rabisca, para que volta e meia tu abra aquele papel e tu não te esqueça dos teus objetivos. A gente tá aqui no mundo para servir os outros, mas a gente tá aqui também para se servir, porque quando a gente se serve, a gente evolui. Quando a gente evolui, a gente ajuda o outro. Porque se tu viver, tu gastar toda a tua vida só focada ali no outro, entende? Tu te perde de ti. E aí tu não sabe mais quem tu é, tu perde teu propósito, tu perde tua identidade. Quer ver uma coisa que eu vou dar um exemplo muito, que deve ter muitas mães que vão assistir esse vídeo aí e vão se dar conta. Sabe as mães que não trabalham fora, que não têm uma profissão, elas passam a vida todinha vivendo pro esposo, pros filhos e pra casa. Quando daí os filhos crescem, né? É que nem é normal de todos os animais, crescem, criam asas e voam, né? Aí começa a dar aquele sentimento, né? De ninho vazio. A síndrome do ninho vazio. Aí elas se perdem, porque elas passaram a vida acreditando que o propósito dela era só aquilo ali. Elas esqueceram delas. Elas esqueceram, elas só olhavam para o outro, só para o outro, só para o outro. Elas ou até as mães que trabalham para serviço, para casa, final de semana limpar a casa, cuidar dos filhos, sair com os filhos, marido. E ela? Quantas vezes ela parou para se cuidar, para se olhar no espelho, para dizer eu te amo? Quantas vezes? Quantas de nós faz isso? Quantas vezes tu não tira um tempo para ti, para te amar, para dizer que tu é importante, que tu tem que cuidar de ti, cuidar dos teus sonhos, cuidar do que tu deseja? Não tem nada de errado cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do seu emprego, mas tem que cuidar de ti também. Porque senão tu sai do teu alinhamento, tu te desconecta de si mesmo. Aí vai chegar lá no futuro, tu nem sabe mais quem tu é. Tu perde a tua identidade. Tá, tá, minha vida é só isso? E agora, o que eu faço? Agora eu tô perdido, o que eu faço? Entende? Então tem que ter muito cuidado isso aí. E não se tornar também uma pessoa egoísta. Agora eu vou cuidar só de mim e os restos que se dane. Não. É saber, o momento certo para cada coisa. Mude sua visão dos produtos, eu já falei aqui. Então, o quê? Você tem dificuldade de mudar suas ações, seu pensamento, suas crenças? Quer continuar a sua vida no mesmo ponto que está? Então continue a fazer a mesma coisa, pensando do mesmo jeito e principalmente sentindo o que sentiu uma vida inteira. Será que isso mudará? Você aumenta a potencialidade dos seus sonhos quando você desenvolve atitude semelhante a pessoas vitoriosas que você admira e que você almeja alcançar. Isso chama-se modelagem. Seguir alguém que realizou o que você quer realizar. Construa modelagem para que você siga o processo. O modelo de pessoa que você quer se tornar. Modelagem não é copiar o outro, e sim usar a energia do outro como fonte de inspiração. É utilizá-la para chegar até a sua meta. Metas, objetivos, alvo, como você quer alcançar. Tem que estar alinhado ao propósito de Deus. O que seria ser alinhado ao propósito de Deus? É o que você nasceu para ser. Qual o teu objetivo aqui na Terra? O que tu está fazendo aqui? Caso siga apenas seu livre-arbítrio, tudo dará errado durante o processo. Ou seja,
Eu só vou seguir o que eu quero, sem pensar, sem refletir, sem seguir uma modelagem, sem dar ouvidos, né? Porque às vezes, sem fazer escuta ao quê? Às vezes a gente pensa só no lógico, não pensa, não sente no coração. E aí acaba dando tudo errado. Por quê? Porque a gente só pensou no lógico, só pensou no resultado, não pensou no processo. Não pensou como tu estava sentindo, qual os sinais que teu coração, porque o teu coração, ele vibra em ondas e entra em conexão com o universo. Entra em conexão, bom dia Gustavo, seja bem-vindo. Então ele entra em conexão com o universo, ele entra em conexão com o todo. Então quando tu não está alinhado mente, coração, né, com o Criador, tu desfoca e não tem ninguém para te modelar, tu só vai indo sem refletir, tu desconecta, né? Tu desconecta a mente e o espírito. Tu desconecta com o Criador, que eu falo que é um triângulo, né? O Criador no topo, porque ele vai fazer ligação, ele é como se fosse, como é que eu vou dizer, a antena, né? Ele é a antena. Tu aqui na base, entrando, tu é os cabeamentos todos, e na outra ponta tá o universo, estão as pessoas. Então, o Criador é a antena que ele vai te conectar a outras pessoas. Só que se tu estiver fora do propósito, não vai ter o aval. E aí tu vai ficar meio sem, né? Tu vai buscando sinal todo momento. Isso é um atraso de vida. Então tu não consegue te conectar diretamente, não fica uma coisa mais fácil. Quando tu tá num propósito que não é o teu propósito, tu tá só executando o propósito de outras pessoas, tu te desconecta de ti. E quando há essa desconexão, eu entendi isso e fiquei analisando muitas, né, tentando modelar muita gente, observar o comportamento e vi que pessoas que se desconectavam do seu propósito de si, e porque elas tinham o relato de que eu não estou fazendo aquilo que eu gosto de fazer, eu não me sinto bem fazendo isso, eu estou fazendo por obrigação. Quando elas estavam desconectadas de si, dos propósitos delas, elas acabavam se perdendo. E aí elas iam assumindo coisas que vinham, absorvendo coisas que vinham, sabe? Sem ter um propósito, uma meta, uma modelagem. Então, modelem alguém que vocês... porque geralmente quando a gente traça um objetivo, é porque a gente viu, é que o Criador deu acesso à visão de um mundo que a gente almeja chegar, né? Um mundo que está para nós. Porque o Criador, ele não te dá uma visão daquilo que tu não pode alcançar. Ele vai te dar a visão daquilo que tu pode alcançar. Mas o processo fica contigo. Então, se ele te der a visão daquilo que tu pode alcançar, que está no teu caminho, olha para alguém que já alcançou. Modele essa pessoa. Quando a gente passa a modelar alguém, o caminho fica mais, sabe? É como se tu cruzasse uma linha reta. E aí tu sabe aonde tu quer chegar. E aí tu vai começar a ver, tá, a pessoa tá lá, o que ela fez para chegar lá? Começa a analisar o processo dessa pessoa. E aí, tu não precisa fazer igual, porque durante o processo, veja bem, ela já alcançou. Então o processo dela foi lá atrás, as coisas evoluíram. Então tu vai adaptar, né? Adaptar o teu processo semelhante ao processo dela, com as coisas mais evoluídas, porque do tempo do processo dela até onde ela alcançou, do ponto A até o ponto B, durante o ponto A até o ponto B, já ficou no passado, já é o passado dela. Se tu tentar fazer a mesma trajetória do passado dela, não vai dar certo. Por quê? Porque as coisas já evoluíram. Então tu vai traçar o teu passado, vai analisar o passado dela, vai traçar o teu presente para ir até o teu futuro, mas não botando ansiedade nisso. Aí tu consegue sim alcançar o processo. Diz aí, quem não entendeu, eu repito, explico melhor. Então deixa perguntinhas aí que eu vou respondendo, tá? Então é só perguntar e eu vou respondendo. Ó, então descubra seus bloqueios que descobrirá seu propósito. Muitos dos nossos bloqueios estão ligados aos nossos propósitos. Por quê? Porque o bloqueio é uma forma de te chamar a atenção sobre algo. Se tu tá bloqueado,
presta atenção sobre esse teu bloqueio, porque quando tu conseguires trabalhar esse teu bloqueio, tu vai ensinar outras pessoas. Então tu está sendo uma facilitadora para outra pessoa. Ah, mas eu queria ser facilitadora para mim. Mas se não está no propósito do Criador, tu vai ser a facilitadora para outra pessoa, para outra geração. Porque todos nós temos papéis importantes na Terra. Nós não somos iguais e nós temos esses papéis. Então qual é o teu papel? Busca descobrir. Quem tentar não consegue. Busca descobrir o teu papel, o teu propósito. Faz uma lista. Eu sempre sugiro assim, faz uma lista do que tu acha que é teu propósito, aquilo que teu coração bater mais forte, tá alinhado ao teu propósito. Escuta mais o teu coração, não o teu coração no termo de emoções para te fazer coisas sem pensar. Usa teu coração, sentiu, pensa sobre aquilo, prós e os contras do que teu coração está te apresentando. E aí tu coloca na balança, só que tu também não pode ficar com medo demais de tudo, porque senão também te causa um bloqueio, tu também não segue teu propósito. Então dá uma olhadinha nisso aí. Descubra sua identidade que descobrirá seu propósito. Descubra sua identidade que descobrirá os teus propósitos. Assuma, a sua alma e espírito te levará ao propósito quando seu corpo racional falar mais alto. Se perderá e seus dias não serão tão bons. Reflita sobre isso. Quem não se agarra ao seu propósito, a vida passa e não tem sentido. Deus dá o dom para todas as pessoas, algumas utilizam e outras não, porque não sabem quem realmente são e o seu dom fica um tanto ofuscado. Então muitas vezes a gente nasce com aquele dom, nós não damos ouvidos àquele dom porque a gente está sendo treinado na infância para ser mão de obra, para ser executadores, porque por exemplo, eu venho de uma geração da minha infância que eu tinha que executar. Eu era executadora, as pessoas tinham ideia e eu tinha que executar. Então eu tinha pouco tempo para refletir, porque quando tu tá executando, tu tá pensando sobre aquilo que tu tá fazendo, e aí tu não consegue refletir sobre as coisas da tua vida, sobre quem tu é, sobre o teu propósito, sobre a tua identidade. Então, por exemplo, ontem eu estava até refletindo sobre, dialogando para haver uma reflexão. Que eu estava pensando, será que é melhor tu levar o conhecimento presencial para um grupo ou virtual, que dá para muitas pessoas? A gente estava analisando sobre isso, sobre a questão da energia. E na realidade a gente chegou a um resultado lá, mas que ainda a discussão vai continuar, no bom sentido, não é uma discussão de briga, é uma discussão de reflexão, que a gente ainda está nessa questão, tá? Então é sempre bom a gente refletir. Tu só consegue refletir, tu só consegue analisar, o processo para descobrir o teu propósito quando tu te dá esse tempo. Por isso que eu disse que o que acontece? Passa-se a vida toda cuidando de casa, de marido, de filhos, e não te dá o tempo para descobrir a tua identidade, para descobrir o teu propósito. Porque se tu descobre, tu pode continuar fazendo isso, mas tu sabe quem realmente tu veio ser. Quando teus filhos crescem e vão embora seguir a vida deles, e teu marido pode estar ali ou não tá mais, tu sabe o que tu veio fazer, que tu não vai sentir aquele vazio, tu não vai te sentir perdido, porque tu tem um norte. Então, por isso a importância de não dividir teu tempo em 3, mas sim em 4, teu tempo de cronos. Um quarto é para cuidar de ti, para cuidar das tuas reflexões, do seu propósito. Por exemplo, eu tô no meu 1/4, quando eu tô compartilhando aqui o conhecimento com vocês, eu tô refletindo. E gostaria muito que vocês deixassem perguntas aqui, porque vocês vão fazer pensar mais. Eu amo isso. Quando eu ministro aula, quando eu estou em sala de aula, eu não fico falando assim, eu prefiro escutar os alunos. Por que eu prefiro escutar? Porque eu vou refletir. E com a pergunta dos alunos, eu vou pensar mais e vou buscar mais conhecimento e novas reflexões, novos resultados, porque se eu só falar, eu só vou ter o mesmo resultado. Agora, se outras pessoas falarem também, eu vou refletir sobre o que elas estão falando.
Quando você se sentir bloqueado, procure um profissional, um terapeuta, um psicólogo, outro profissional que estuda a mente e a essência de cada indivíduo. O profissional poderá mediar com ferramentas em conexão com o Criador e fazer os desbloqueios para que você consiga acessar a sua identidade, limpando e desbloqueando sua mente. Conseguirá enxergar os olhos do coração, o seu verdadeiro propósito. Tá? Esse aqui é um trecho do meu livro, tá, gente? Eu vou esporadicamente trazer um trecho aqui, porque está linkado aos temas que eu trago para a live. Ser seu sonho é fazer o que você gosta, utilizando seu dom alinhado com o propósito de Deus, ao pensar, sentir e agir durante o processo, direcionado ao alvo que se quer acertar. O que é o alvo que se quer acertar? Aquilo que tu almeja para tua vida, aquilo que tu teve o poder de visão. Por exemplo, eu não vou ter a visão daquilo que eu não está no meu propósito, não está alinhado, não está no meu propósito de bem-estar. E o propósito, mas quer dizer se Deus criou para eu ser infeliz a vida toda, vai ser. Não, gente, Deus não criador, ou que do mundo espiritual que tu acreditar, não vai criar algo negativo para ti. Sempre é positivo. Quem determina, através da livre escolha, do livre arbítrio, que tu tem essa chance, porque se tivesse tudo, ali tem assim, uma linha do tempo que tu sai, eu quero, os tratados, eu quero fazer isso e aquilo. Só que chegou aqui na Terra, tu mudou de ideia de algumas coisas, tu tem teu livre arbítrio de mudar. Por isso que a gente tem escolha, só que quando tu faz uma escolha, tu perde a outra. A gente é o ganha e perde e ganha, né? Porque quando a gente faz uma escolha, a gente perde a outra. Não tem como tu ter tudo o tempo inteiro. Quando se escolhe algo, a gente perde outro algo. Então, assim, por exemplo, eu tô trazendo aqui, lição de vida. Tem gente que só vai aprender o quê? A pagar suas contas. Só que tem muita gente que, se não tiver o autoconhecimento, não souber da sua identidade, o que nasceu para ser, etc., vai ficar em busca a vida toda do dinheiro, não vai chegar até o dinheiro, tá? Vai ter a vida toda buscando dinheiro, o dinheiro vai viver correndo da pessoa e ela não vai alcançar porque ela não sabe a sua essência. Eu, por exemplo, vivi muitos anos da minha vida perdida da minha essência. Só que assim, quando tu tá buscando tua essência de volta, tá fazendo registro da descoberta da tua identidade, tu vai incomodar muita gente. Porque tu vai brilhar, como eu disse no início da live. Quem tá no propósito, tá no caminho da sua identidade, do seu propósito de vida, que começa a ficar feliz, porque tu sente quando tu tá no teu caminho, que muitas pessoas vão dizer pra ti que não vai dar certo o que tu tá fazendo e tu continua, tu é teimoso e continua ali. Porque teu coração tá dizendo que é pra ti seguir aquele caminho. Teu coração tá te dizendo. E a tua lógica tá te dizendo, não ter a possibilidade de dar errado, não vai te ferir. Claro que daí tu tem que ser uma pessoa que tu tem uma identidade muito consistente que não vai te deixar abalar se não der certo. Mas não existe a possibilidade de tu tá no teu propósito de dar errado, entende? Porque tu já veio alinhado com aquilo que tu quer fazer e teu coração vai dizer isso. E quando que a gente sabe que tá escutando o coração e não tá se enganando? Quando a gente para um pouquinho e faz uma reunião. Vamos fazer uma reunião. Coração, o que tu tá sentindo? Eu sinto isso, que tu tem que estar nessa trajetória assim, assado. Mente, o que tu acha sobre a opinião do coração? A tua mente vai dizer, o coração, ele tá dizendo isso, só que ele tá muito emotivo com aquilo. Aí se ele ficar muito emocionado com aquilo, aí ele vai, dar uma machucadinha, mas ele tá no caminho certo. Ou o lógico vai dizer, só que tem que cuidar. Porque o lógico, ele não tem emoção. Então, o lógico, ele é muito objetivo, ele é muito matemático. E aí ele vai trazer o medo em questão. Porque o lógico, ele é para te defender, É o superego, ele vai, te busca, que tem o id e o ego superego. E ele fica policiando, sabe? É aquele guarda o tempo todo ali. Porque ele quer proteger a tua vida. Ele quer que evite perigo. Então, quando tu sofre alguma questão emocional, ele está dizendo que aquilo é perigoso.
Ele quer te proteger, ele quer proteger a vida, ele tem esse papel, então por isso do lógico. Então cuida, bota na balança, faz um equilíbrio entre o lógico e o emocional. E aí tu vai sentir, não, olha só, eu dei escuta pro lógico, eu escutei o lógico e vi que tem muitas relevâncias do lógico, mas outras não. Porque se eu ficar com muito medo, por exemplo, eu tinha um medo danado de chegar aqui na frente das câmeras, eu gaguejar, sabe? E se eu fico muito tempo, eu começo a gaguejar. Por quê? Porque o meu lógico dizendo, não te expõe, não fala, as pessoas vão te criticar, as pessoas vão te rejeitar, as pessoas não gostam do que tu fala. O que o meu emocional diz? Não, tu tá com propósito divino, tu é da área da educação, teu propósito é a comunicação, é trazer o conhecimento, senão o universo não te daria tanto conhecimento, tu não teria tanto essa, como é que eu vou dizer, essa fome por conhecimento, por compartilhar, por querer aprender, que é uma coisa que eu gosto, caderno, livro, tudo é uma coisa que eu gosto desde a minha infância. Então por isso que eu sou muito acelerada às vezes para falar, não é pela ansiedade, é porque excesso de informação a gente quer, né, derrubar, porque começa a encher muito. E aí quando tudo começa a ficar muito cheio, a tua mente fica cheia, parece uma coisa estranha, sabe? Mas tua mente fica muito cheia e aí tu não consegue mais assimilar outras coisas. Quando tu compartilha, tu esvazia e aí tu consegue conectar mais informações. Então por isso que eu trago assim, então é o meu objetivo, é o meu propósito, e eu tirei, né? Eu não dei muita escuta para o pensamento lógico. Se eu desse, eu ficava quietinha, não compartilhava conhecimento, não ia para a área da educação, porque o professor ele é muito exposto. Até às vezes, encontrava os alunos no mercado e coisa assim, né? Principalmente os mais antigamente, hoje em dia não é tanto. Antigamente os alunos ficavam assim, Sora, tô aqui no mercado. Sim, gente, eu sou ser humano, eu como, eu faço higiene, né? Eu limpo a minha casa, eu sou ser humano que nem vocês. Mas pro jovem, nós, educadores, era um personagem assim que ficava lá, não podia, porque não tinha tantas questões nas redes sociais e não tinha tantas pessoas expostas. Quem era a pessoa mais exposta? O professor. Quem era a pessoa que se dispunha a compartilhar o conhecimento? Hoje se tem essa... Por isso que eu falo que era mais antigamente, porque hoje é tão comum tu encontrar um professor, porque agora as pessoas estão trazendo conhecimento nas redes sociais, então não é um fato assim isolado, né? É muito conhecimento, muitas pessoas compartilhando, então muitas pessoas buscando a levar conhecimento para uma boa educação. Outras nem tanto, outras trazem informações que não são tão legais para a formação do indivíduo. Mas tem outras pessoas que trazem componentes, né, de conhecimento que vai ajudar as pessoas a evoluir de uma forma positiva. Então, quem era a pessoa que falava mais, que se expunha mais? O professor. Então, por isso que era admirado o professor que estava no mercado ou numa loja comprando alguma coisa. Ai, professor, porque o professor parecia assim, ó. Eu entrava dentro da sala de aula, o professor existia lá. Eu fechava a porta, o professor ficava lá, eu ia abrir a porta, no outro dia o professor ia estar lá de novo. É como se o ambiente do professor fosse só a sala de aula, entende? Mas é tudo entendido isso, porque o professor era aquele personagem, sabe? Aquele ser místico, aquele ser admirado. Então... E ainda gente, eu tenho muito orgulho da minha profissão. Eu tenho muito orgulho mesmo. Apesar de financeiramente não ser uma profissão bem reconhecida, mas intelectualmente é uma profissão admirável. Existem sim bons e maus profissionais em tudo quanto é área, mas o professor que é professor de coração, aquele que veio com esse propósito de ser professor, de trabalhar com educação, ele é uma pessoa memorável, sabe? Ele é uma pessoa iluminada, sabe? Aquela pessoa que pensa no próximo, que ama pessoas. Porque não tem como ser professor e não amar pessoas. Porque tu trabalha com o quê? Com pessoa, com comportamento. Quantos comportamentos diferentes a gente tem na sala de aula? E quantos diagnósticos a gente julga e acha que vai dar para aquele aluno? Não sabe a realidade. Às vezes tu julga um aluno... Ai, aquele cara desleixado, aquela guria desleixada, não faz nada na sala de aula. Aí tu vai
conversar assim nos corredores com o aluno, e ele te conta a história de vida daí de um único momento de diversão, de alegria que ele tem aqui na sala de aula. Por isso que ele tenta, né, sorrir na sala de aula. Aí tu pega e começa assim a humilhar ele, falar qualquer coisa, humilhar que eu diga, falar coisas que bloqueiam ele, não de forma direta, porque os professores até não fazem isso, nesse sentido de, eu vou humilhar o aluno, mas às vezes se sente incomodado e diz assim, fulano, tu tá perturbando a aula, senta, né, ou vai fazer essa atividade, tá perturbando a aula. Mas quando na realidade ele quer se sentir amado, ele tá se sentindo rejeitado no ambiente que ele vive, e ali ele quer se sentir amado, ele quer chamar atenção, sabe? Claro que existe aqueles alunos que é questão de falta de educação, mas existe aqueles que a brincadeira, as coisas, é um jeito de ofuscar a tristeza da vida deles. E eu sei porque eu passei por muitas coisas. Eu tive as pessoas dizer assim, como é que tu aguenta fulano? É só tu que não vê, ou coisa assim, que às vezes eu era muito julgada mas eu tinha essa questão da empatia, porque eu passei uma história de vida na minha infância, na minha adolescência, muito difícil, que o meu momento de lazer era estar na escola. Eu odiava, diferente de muitos alunos, eu odiava quando tinha período reduzido, ou faltava um professor, porque eu gostava de estar na escola, onde eu me sentia feliz. Então eu acredito que isso me levou para a área do conhecimento, para a área da educação. Gente, eu não vi o tempo passar, porque eu me empolgo muito, amo muito a parte da educação. Então eu quero agradecer a presença de quem estava aí. Desculpa não ter citado os nomes do pessoal que entrou, o Gustavo, a Daniele, o Jorge, se eu esqueci o nome de alguém, Caroline, a Mari, a Fê, muitos outros que entraram aqui, que agora já subiu aí o uso. Então eu quero agradecer a participação de todos, do meu esposo também que entrou aí na live, da minha filha. Então, gratidão. Amanhã nós temos encontro às 9 horas de novo, tá? Depois eu vou alternar, vocês vão ver que eu vou alternar, mas vou avisar. Vai ter lives que eu vou fazer às 15 horas, mas eu deixo o aviso aqui para vocês, porque eu quero pegar públicos diferentes, eu quero me conectar com mais pessoas, tá? Quero levar o conhecimento para mais pessoas, para dizer para elas o quê? Que é possível sim transformar o estresse extremo em prosperidade, prosperidade na saúde, prosperidade na vida, prosperidade financeira, todas as áreas da vida, mudando. E quando eu ensino, eu aprendo. Quando eu trago conhecimento, eu fixo, né, na minha mente, eu fixo no meu corpo, nas minhas vibrações, que há possibilidade de mudança na vida das pessoas. E então, quando eu troco essa energia, eu compartilho essa energia, ela vai e volta, mesmo vocês estando aí do outro lado, mas eu me sinto conectada com vocês, eu sinto a energia de vocês, que eu tenho essa facilidade de, eu não preciso as pessoas falarem as coisas para mim, não precisa elas estarem junto comigo, basta elas pensarem que elas se conectam comigo. E às vezes eu tô assim, parece que tem muitas pessoas falando na minha mente, mas são pessoas que às vezes estão com uma energia focada, ou pensando em mim, eu acho que eu começo a conectar com essas pessoas, tá? Então, se tu gostou desse vídeo, tu curte, compartilha, leva essa mensagem para mais pessoas. A gente vem nesse mundo para servir, não fica com esse conhecimento só para ti, é uma forma de egoísmo. Então, quanto mais pessoas a gente servir, compartilhando informações, compartilhando ideias, compartilhando reflexões, mais esse mundo fica melhor. E é nosso dever ser aquela gotinha d'água, aquela molécula de água lá no oceano, para fazer esse oceano ser mais limpo, mais tranquilo, mais sereno, mais amoroso, né? E vamos buscar esse conhecimento. O Jorge falando, famílias Moraes, seja bem-vindo, Jorge. E famílias Moraes aí, obrigada, família Moraes, por ter entrado na live. Gratidão, viu? O Jorge é de Tatuí, São Paulo. Temos gente de São Paulo. Eu tô muito conectada com o pessoal de São Paulo, gente. O Sul e São Paulo, olha só. Recebi de São Paulo amigos que eu fiz no ambiente virtual, coloquei aqui nos stories, quem quiser dar uma olhadinha, que é o Trem Bala Sonhos. Olha só, olha a conexão, pessoal. São Paulo,
Trem Bala Sonhos, e eles não tinham lido o meu livro. Eu me conectei com eles através de vídeos, começamos a construir uma amizade ótima. Eles estiveram estacionados com a motorhome deles aqui no fundo do meu pátio, aqui no sul. Fizeram amizade, eles partiram para o Ushuaia, tá? Então eles fizeram a trajetória aqui, nos transformamos em grandes amigos. Eles são de São Paulo, vejam bem, olha só que legal. E olha só, Trem Bala Sonhos, olha o título do meu livro, olha como as coisas estão conectadas. Quando está alinhado ao propósito de Deus, né, o mundo material e o espiritual, eles se conectam, né, porque é através de quem? Do Criador. Então, por isso que eu digo, o Criador é a nossa antena. Então, quando nós conhecemos a nossa idade, nosso propósito de vida, que não são blá blá blá, e a gente começa a não dar importância para isso porque tá todo mundo falando, mas que a gente deve sim refletir sobre, que é muito importante. Deve não é obrigação, é deve no sentido foca nisso, tá? A gente começa a se conectar com coisas sobrenaturais que só melhoram a nossa vida. E eu me conectei com esse casal maravilhoso que é do Trem Bala Sonhos. Certo, gente? Ó, o Jorge dizendo, poder do network e o propósito. Inclusive eu quero lembrar que eu tenho um grupo network, tá? Que é para conectar pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, se for o caso, para que vocês possam entrar ali naquele grupo, mostrar a sua atividade de vida, né? O que vocês fazem no cotidiano. Ali vocês podem vender, ali vocês podem negociar. Só que assim, ó, tem que ter muito cuidado com a sua identidade, né? Porque ali é aberto, é um grupo aberto para as pessoas se conectarem. E foi muito bom o Jorge falar sobre essa questão do poder do network, porque nós temos esse grupo network. Só entrar no link da minha bio, que vocês vão parar lá no grupo network, certo? Sinto beijados e amados por mim, que o dia de vocês sejam excelentes. Por que eu não falo final de semana? Porque amanhã nós estaremos aqui às 9 da manhã, porque eu quero trazer mais conhecimento, trazer mais trechos do livro, para que você saiba o que tem de conteúdo, que esse livro vai trazer muita história para muitas pessoas, que eu sei que vai influenciar, vai ajudar a transformar vidas. E é isso que a gente está aqui para servir, tá? Um beijo de luz a todos. Tenha um ótimo dia, curte, compartilha aí para que mais pessoas possam entrar ao vivo, certo? Beijão a todos. E quem quiser fazer perguntinha, deixar comentários aí, está aberta a minha casa, tá? Beijão, gente. Fique com Deus.